Sansão, o livre-arbítrio no plano divino. Este será o título da nossa quinta lição do terceiro trimestre do ano de 2025 da classe Juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje estou aqui para que nós possamos continuar estudando sobre personagens marcantes da Bíblia, e hoje nós iremos estudar sobre Sansão. Sansão é um personagem que gera muito debate e que nos dá muito conteúdo para trabalhar principalmente com juvenis, principalmente numa faixa etária em que os nossos adolescentes que cresceram na igreja, que estão ali sendo transformados pelo Senhor, que talvez não estivessem a vida toda na igreja, mas que estão nessa fase da vida, e que é uma fase da vida em que eles têm muitos desejos, os desejos estão muito à flor da pele, e que muitas vezes eles sentem, por conta da força dos grupos em que estão inseridos, na escola, no cursinho, muitas vezes eles sentem a necessidade e o desejo de provar da vida além dos caminhos do Senhor, de provar daquilo que não é lícito para o cristão, porque a maioria dos seus pares estão fazendo isso. Os adolescentes, em sua maioria, que não servem ao Senhor, entre 15 e 17 anos de idade, estão provando, com muitas aspas, tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Eles estão diante de muitos pratos belos, atrativos, e os nossos adolescentes, os nossos juvenis cristãos, também estão. Como será que eles têm lidado com o desejo de dar uma escapadinha para ver como é o mundo fora da igreja, com o desejo de dar uma experimentadinha para fazer aquilo que os pais nem sonham que eles estão fazendo? A história de Sansão nos dá muita base para trabalhar com os nossos juvenis a respeito de que muitas vezes o mundo vai nos oferecer aquilo que é extremamente atrativo para quem tem um voto com Deus. Porém, se nós esticarmos a corda e se nós formos para longe da presença do Senhor e se nós acatarmos os desejos que vêm sobre nós, haverá consequências. E o que aconteceu com Sansão é muito útil para que nós possamos ensiná-los a respeito de que nós recebemos de Deus um propósito. O Senhor tem propósito para as nossas vidas. Nem todo mundo teve o nascimento anunciado como Sansão teve, mas todo ser humano que nasce na terra, todo bebezinho que aqui vem com um propósito divino. Porém, apesar do propósito que Deus tem para nós, Ele nos deu livre-arbítrio. Então nós podemos fugir do propósito de Deus. Sansão fugiu. Será que aconteceu com ele? Hoje, Sansão é o alvo do nosso estudo. O texto bíblico desta lição que, querendo o Senhor, nós iremos ministrar no próximo domingo, dia 3 de agosto, está lá em Juízes, no capítulo 16 e verso 20, e este, para mim, é um dos textos mais tristes de toda a Bíblia Sagrada. Veja só. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão acreditou naquele momento que ele iria se levantar e iria mais uma vez lutar e vencer. Mas o Senhor já tinha se retirado dele. Misericórdia. Que texto, que lição profunda, que o Senhor nos capacite para explicá-la e para ensiná-la da melhor forma possível para os nossos juvenis. Vamos lá? A leitura bíblica em classe está em Juízes, no capítulo 13, dos versículos 1 ao 7. E os nossos objetivos na lição do próximo domingo são: primeiro, entender o propósito do voto nazireu no nascimento de Sansão. Segundo, identificar os tropeços contínuos e frequentes de Sansão. E terceiro, mostrar a realidade do princípio do livre-arbítrio. Antes de começar, eu já quero pedir a compreensão de vocês. Eu estou com uma voz debilitada. O tempo aqui em Curitiba ele está dando uma oscilada, né? Que já é comum e esperado no inverno. Então nós temos dias aí que se iniciam com 3 graus e chegam até os 23. E aí depois dias que se iniciam com 5 graus e não passam de 11 graus. Então, né, esse tempo tem deixado a minha voz, a minha garganta bastante debilitada. Mas vamos lá. Primeiro tópico. Quem é Sansão? Sansão é um israelita, filho de Manoá, a Bíblia não cita o nome da sua mãe,
mas cita que eles eram da tribo de Dan. Ele nasceu quando o povo de Israel estava sendo duramente oprimido pelos filisteus, como consequência de terem feito o que era mal aos olhos do Senhor. A sua mãe era estéril, então Sansão ele é uma resposta dupla de oração. A família dele desejava muito receber do Senhor uma herança, um filho, e o povo de Israel, a nação na qual Sansão nasceu, desejava muito que o Senhor enviasse para eles alguém que pudesse protegê-los, alguém que pudesse defendê-los diante dos ataques constantes dos filisteus que vinham sobre o povo de Israel para feri-los, para conquistar o território, para tomar as casas, para tomar as plantações. Então o Senhor envia Sansão em um momento que o povo precisava muito dele e em um momento em que os seus pais desejavam muito receber um filho do Senhor. E eu acho lindo quando o anjo vem e fala com Manoá. Na segunda vez, primeiro falou com a mãe, depois veio e falou com o pai e a mãe, e Manoá diz assim a ele: como devemos criar este menino? Que lindo é receber uma herança do Senhor e perguntar: Senhor, de que forma eu devo administrar este bem que o Senhor me deu? Apesar, no entanto, dos esforços e da dedicação dos pais de Sansão, Sansão cresce. E ele vai tomar decisões que certamente não eram as decisões que os seus pais desejavam que ele tomasse. Primeiro subtópico, o voto nazireu, Na Bíblia, nazireu é um nome utilizado para indicar uma pessoa que possuía um voto especial de consagração a Deus. Tal escolhido deveria seguir algumas orientações, cumprir com algumas restrições. Nós temos bem detalhado a respeito do que era um nazireu, lá em Números, a lição até cita, Números no capítulo 6. Então, professor, se você puder, faça a leitura de Números capítulo 6 para que você consiga explicar bem aos seus alunos, se eles ainda não souberem o que é um nazireu e por que Deus separava nazireus. A questão é, Sansão era um nazireu e porque ele havia sido consagrado pelo Senhor para ser um nazireu, ele precisava seguir algumas ordenanças do Senhor. Então ele precisava cumprir com algumas restrições que as demais pessoas da sua tribo não precisavam. Então Sansão já vai crescer sabendo que ele era diferente, porque ele não podia, por exemplo, cortar o cabelo, que era algo que qualquer outro menino de Israel, da tribo de Dan, não poderia fazer, a não ser os nazireus, a não ser aqueles que foram separados pelo Senhor para viver esta vida restrita em Deus. Nós todos, quando abraçamos a cruz, quando estamos crucificados com Cristo, mortos para a vida no mundo e nascemos e ressuscitamos para a vida com Cristo, nós precisamos abraçar algumas restrições que as pessoas que não receberam a Jesus não possuem. Então aquele que é nascido de Deus, aquele que é filho do Senhor, precisa ter obras que condizem com a fé que professa. E Sansão precisava ter obras que condizessem com o nazireado que ele possuía. E aqui está um problema, porque Deus escolheu Sansão para que ele pudesse refletir a glória de Deus, para que ele pudesse proteger o seu povo e viver de acordo com os planos do Senhor. Mas Sansão teve algumas atitudes e ele foi progressivamente insistindo em atitudes que fizeram com que aquelas restrições que ele deveria ter em sua vida fossem aos poucos sendo deixadas de lado. Ele quebrou o voto um dia, depois quebrou outro dia, enfim, vamos para a lição. Segundo tópico, uma entrada triunfal. Ponto 2.1, uma força singular. Durante o período dos juízes, Deus levantou heróis nacionais com o objetivo de livrar o seu povo dos inimigos. Um desses heróis foi Sansão, que julgou Israel por 20 anos e se notabilizou por sua incrível e singular força física. Poderíamos definir o início da caminhada de Sansão como uma verdadeira entrada triunfal. Uma sucessão de fatos extraordinários que atestavam que o Espírito do Senhor estava sobre aquele homem. Quando desceu a Timnate para tomar uma filisteia como esposa, ele despedaçou um leão como quem despedaça um cabrito, usando somente as suas mãos. Aqui, neste ponto da lição, nós teremos
uma sequência de feitos de Sansão que são muito importantes para que nós possamos detalhá-la aos nossos alunos, para que eles entendam que de fato Sansão possuía uma força extraordinária. Não é uma força de expressão, não é uma simbologia, não, de fato Sansão tinha uma força extraordinária que Deus tinha dado a ele. Não é normal, não é natural que um homem despedace um leão como se tivesse, despedaçando um cabrito e usando somente as mãos. Irmãos, um leão é um animal, nós estamos falando de um dos maiores animais da natureza. E não só um animal muito grande na natureza, mas é um animal com muitos músculos. Diferente do urso que é grande, pesado, mas com pouca musculatura, o leão é um animal muito forte. Não à toa é considerado o rei da selva, o rei da floresta. Então, Sansão rasgou um leão com as mãos. E aí, o comentarista da lição continua, ele nos diz assim: depois disso, após ter o seu enigma revelado de maneira desonesta, ele matou 30 homens de uma só vez. 30 homens. Sabe aqueles filmes de ação que a gente assiste às vezes, que o personagem luta com 1, 2, 3, 4? Eu nunca vi nenhum personagem, por mais forçado que seja um filme de ação, lutar com 30 homens de uma só vez. E foi isso que aconteceu com Sansão, e ele obteve vitória. Ele acabou com a vida de 30 homens. Olha o tamanho da força física de Sansão que a Bíblia vai descrever. Em seguida, Sansão capturou 300 raposas. 300, você não ouviu errado. 300. 300 raposas. Ele amarrou tochas acesas em suas caudas e soltou-as nos campos dos inimigos filisteus. 300 raposas. Continua. Quando estes foram buscar vingança, os inimigos, que ele tinha soltado as raposas nos campos deles, nas plantações deles, quando eles vieram buscar vingança, Sansão feriu 1000 homens com uma queixada. Irmãos, 1000 homens. Nós estamos falando de um herói, daqueles super-heróis do cinema, que a Bíblia nos apresenta. Alguém que de fato não era só um homem fortão, ele de fato possuía uma força que era dada a ele por Deus. Deus tinha dado a Sansão uma força sobre-humana para que ele pudesse defender o povo de Israel. Só que, dá uma olhadinha. Nós já citamos aqui que Sansão despedaçou um leão, que Sansão matou 30 homens, que Sansão colocou fogo na cauda de 300 raposas, que Sansão matou 1000 homens com uma queixada. 4 situações nas quais a força de Sansão foi utilizada não para defender o povo de Israel, mas para defender os seus próprios interesses egoístas. Sansão não estava no território de Israel defendendo o povo dele contra os ataques inimigos. Ele estava fora do seu território, indo em busca de distrações. E continua. Não foram só essas 4 vezes que ele usou a sua força descomunal, a sua força que vinha de Deus, para defender os seus próprios interesses. Ele continuou. Ele não parou por aí. Quando ele mostrou, aqui, em outro momento, quando mostrou interesse por uma prostituta em Gaza, ele sozinho arrancou os enormes portões da cidade com seus batentes, colocou tudo sobre os seus ombros e carregou até o topo da colina que fica de frente de Hebrom. As cidades antigas defendiam, tinham as suas defesas contra os exércitos inimigos em muralhas, em muros muito altos e em portões pesados para defender-se. As muralhas e os portões eram utilizados como uma forma de proteção na cidade. Então não era um portãozinho desses que a gente coloca em casa e coloca ali um controlezinho, eu nem lembro o nome do negócio. Enfim, um portão automático, que a gente aperta da porta e fala... Não, nós estamos falando de um portão que era utilizado como defesa da cidade. Então era um portão enorme. E a Bíblia vai dizer que ele não só pegou o portão, como os batentes do portão, ele arrastou tudo e subiu até o topo da colina que fica de frente de Hebrom. Ele ainda carregou em uma subida aqueles portões nas suas costas. Mas ele não estava fazendo isso para defender o povo de Israel, que era o propósito de sua existência, que era o propósito de sua vida. Ele estava fazendo isso porque ele tinha ido atrás de uma prostituta. O Senhor não queria que Sansão tocasse em coisas imundas porque ele era separado do Senhor. Sansão não só quebrou todos os votos de um nazireu,
como ele foi se deitar com uma prostituta. Imagina para o Senhor. Sansão teve o nascimento profetizado. Sansão teve a sua vida planejada e projetada pelo Senhor e anunciada por um anjo aos seus pais. Os seus pais o criaram com todo carinho. Seus pais perguntaram ao Senhor: Senhor, como devemos criar este menino? E lá estava Sansão, em sua vida adulta, usufruindo da força especial que Deus tinha lhe dado para ir atrás de uma prostituta, para ir atrás de uma mulher em Gaza, uma mulher em Timnate. Deus não nos fez, Deus não nos chamou, Deus não nos capacitou, Deus não nos deu qualidade para que nós possamos colocar a serviço dos nossos interesses egoístas e pecaminosos. Que foi o que aconteceu com Sansão. Mas Sansão não é o único, senão a história dele não estaria na Bíblia. Se Sansão fosse o único suscetível ao erro de usar aquilo que Deus deu a ele para o seu próprio interesse, nem precisava estar na Bíblia a sua história. Mas se está, é porque nós temos o que aprender com a história dele. Quais foram os dons, os talentos que o Senhor nos deu e que nós não colocamos a serviço dele, mas colocamos ao nosso próprio serviço? Deus não deu força descomunal a Sansão para que ele fosse até uma cidade longe do seu território e tomasse uma mulher prostituta para si. Não foi para isso que Deus deu a Sansão uma força descomunal. Não foi para isso que o nascimento dele foi anunciado. Assim como não é para experimentar os prazeres momentâneos que o mundo tem a nos oferecer, que o Senhor trouxe cada um dos nossos juvenis, dos nossos alunos ao mundo. O Senhor não nos deu aos nossos pais para que nós possamos estar no mundo experimentando os prazeres da carne, sabe? Usufruindo, olhando às vezes e pensando, poxa, olha como o inimigo trabalha. Quantos dos que estão na igreja por muitos anos e que passaram a adolescência na igreja, para nós aí, professores, que nunca ouviram, que nunca foram tentados pelo inimigo das nossas almas com a seguinte expressão, com a seguinte frase: vai lá, experimenta o mundo, depois você volta e conta o testemunho do que Deus fez na sua vida. Às vezes nós, cristãos, temos a tendência de hipervalorizar testemunhos de quem teve um encontro milagroso com o Senhor e veio para a família da fé. Mas existe um testemunho que precisa ser tão valorizado quanto, que é o testemunho daqueles que nasceram num lar cristão, conheceram ao Senhor ao longo de suas vidas e que decidiram continuar servindo ao Senhor após a idade da razão. Que quando tinham idade para dizer não quero esse Deus, professaram a mesma fé de seus pais. Continuaram aquilo que os seus pais ensinavam desde que eles eram bebês. Eu não tenho um testemunho para contar de ir ao mundo e voltar. Criada na igreja, a vida toda, cresci ali engatinhando na igreja, andando na igreja, fiz parte de todos os departamentos da igreja, e eu amo poder dizer aos meus filhos que a mamãe sempre esteve no caminho do Senhor. E eu desejo ensiná-los que isto é glorioso e que é este testemunho que eu quero ouvir deles. Nós crescemos nos caminhos do Senhor e optamos por continuar nos caminhos do Senhor após a idade da razão. A minha oração é, Senhor, que os meus filhos, que eu possa apresentar ao Senhor da maneira adequada a eles, para que quando chegar a idade, eles queiram continuar te servindo. Olha que testemunho maravilhoso. Dizer, eu pude dizer não ao Senhor, mas eu escolhi dizer sim e continuar aqui. Aleluias! Que este seja o testemunho da maior parte dos nossos alunos. Que a maior parte dos nossos juvenis que cresceram na igreja possam tomar a decisão de descer as águas, de nascer de novo e de continuar nos caminhos do Senhor. Que eles possam escolher o Senhor. Que diferente de Sansão, eles não precisem ir a Gaza. Que eles não precisem ir arrancar portões de cidade nenhuma em busca de um prazer momentâneo. Mas que eles possam continuar aos pés do Senhor dizendo não para Gaza, não para Timnate, não para mulheres estrangeiras, não para quebrar o pacto com o Senhor. Amém? Vamos continuar? Ponto 2.2. Performance não é tudo. Apesar desses feitos extraordinários
que aumentavam a fama de Sansão, ele foi colecionando mais do que histórias sobrenaturais. Ele foi colecionando inúmeros princípios quebrados ao longo do caminho. Não se quebra princípios divinos. Não se negocia princípios. Não se negocia a doutrina bíblica por conta de um prazer momentâneo ali no mundo. Quando o Senhor nos dá orientações sobre de que maneira viver para honrá-lo e para agradá-lo, essas orientações também têm o intuito de nos proteger das nossas escolhas ruins, de nos proteger das garras do inimigo que está sempre ao nosso redor tentando nos fazer pecar, tentando nos levar à queda. Não é lícito, não é de bom tom negociar os princípios que o Senhor nos deu para a nossa proteção e para que nós possamos agradá-lo e honrá-lo. E Sansão não negociou um princípio, ele foi dia após dia, de forma progressiva, quebrando um princípio, quebrando o outro. E foi assim que ele encontrou um caminho de destruição. Que esta não seja a história dos nossos jovens, em nome de Jesus. Que os nossos alunos neste domingo possam não só ouvir a história de Sansão, mas que eles recebam de nós uma oração e o desejo de que eles não sejam como Sansão, de que eles não caiam no desejo de atender o chamado da carne e assim encontrar a destruição como foi com Sansão. Continuando, do ponto de vista da performance aos olhos dos homens, Sansão estava se saindo muito bem. Ele tinha inúmeros relatos extraordinários para contar. Será que Sansão era daqueles papudo que fazia o que fazia e depois voltava e contava? Será que ele chegava e falava para os amigos? Será que ele chegava e contava ali na região em que ele cresceu? Eu dei um pulinho ali em Gaza. Olha, eu fui ali na terra dos estrangeiros, dos nossos inimigos. Eu posso andar lá de livre, espontânea vontade. Eles não chegam nem perto de mim, porque eles têm visto o que eu tenho feito. Eles têm visto a minha força. Será que Sansão em nenhum momento pensou que a força não era dele, mas era Deus agindo nele? E que se Deus cessasse aquela força, ele perderia a sua vida? Sabe qual é o problema de um abismo puxar outro abismo? É que quanto mais longe, quanto mais abismos nós vamos passando, nós vamos descendo, para um, para outro, mais longe nós estamos do Senhor e nós vamos perdendo a sensibilidade espiritual. O Espírito Santo vai deixando de nos fazer companhia, a ponto de Sansão não saber quando foi que o Senhor tinha se retirado dele. Misericórdia. Que esta não seja a nossa história e que esta não seja a história dos nossos juvenis. Amém? Terceiro tópico, Dalila, só mais um passo para o abismo. Qual é a distância mais segura para se manter de um abismo? Mais do que a preocupação com centímetros e metros, a distância mais segura é o mais longe possível que nós pudermos estar. Então a gente não tem que pegar uma fita métrica para ficar calculando. Eu estou a 1,5 metro do abismo. Não. É assim, eu estou longe, o mais longe possível. Nós já estudamos a história de José. José, diante da tentação, correu. Quando nós estivermos próximos de um abismo, a melhor coisa a fazer é correr para longe deste abismo. E geralmente, quando nós corremos para longe do abismo, nós encontramos os braços do Senhor. Porque quanto mais perto nós estamos de um abismo, mais longe nós estamos de Deus. Era exatamente o cenário da vida de Sansão. Quanto mais princípios ele quebrava, mais abismos ele descia e mais longe do Senhor ele ficava. Veja só, erradamente muitos contam a história de Sansão apontando a formosa Dalila como quem desvirtuou Sansão e como quem o desviou de sua consagração e do seu propósito perante o Senhor. Mas esta é uma forma errada de contar a história de Sansão. E quantas vezes, nós já não ouvimos essa história por aí? Irmãos, quando Dalila aparece na história de Sansão, ele já vinha quebrando princípios e negociando a presença do Senhor e aquilo que o Senhor tinha dado a ele há muito tempo. A Bíblia já estava relatando que ele estava indo cada vez para mais longe do Senhor,
muito antes de se encontrar com Dalila. Então ela não é a culpada. O que acontece na história de Sansão, que tem a ver com Dalila, é que ela provavelmente é a última mulher por quem ele se apaixona, com quem ele está, antes da sua ruína. Mas antes dela, muitas outras tinham passado pela vida de Sansão. A Bíblia não fala qual é a nacionalidade de Dalila. Nós não sabemos se ela era uma filisteia ou se ela tinha uma outra nacionalidade e morava ali naquela cidade. Nós sabemos que ela foi subornada, para tentar descobrir qual era o segredo de Sansão. Sansão, a princípio, não fala, brinca com ela se mostra zangada com o que ele fez, até que Sansão um dia vai lá e desabafa com ela e revela que a sua força estava no pacto que ele tinha com o Senhor de não cortar os seus cabelos. Além de negociar princípios um após o outro, Sansão ainda contou qual era o seu pacto com o Senhor. Ele revelou para uma mulher estrangeira como é que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, dava a ele uma força extraordinária. Quão longe de Deus Sansão estava que ele não percebeu que ele estava diante de uma mulher que tinha por objetivo enganá-lo, vender o seu segredo em troca de dinheiro. Ela já tinha feito uma vez e os guardas já tinham entrado. Será que Sansão não entendeu? Ou será que Sansão chegou a um ponto da sua vida que ele acreditava que era insubstituível para Deus? Será que Sansão pensou, Deus não vai fazer nada comigo. Olha aí o tanto de coisa que eu já fiz. A paciência de Deus comigo, ela não tem fim. Tem com outros, comigo não. Eu sou tão especial para Deus. Por gente, um anjo anunciou o meu nascimento 2 vezes. Primeiro para minha mãe, depois para minha mãe, para o meu pai. O Senhor me deu uma força além de... Nenhum homem em Israel jamais pensou em ter uma força como essa. Será que Sansão estava cego pela situação que ele se encontrava e tão cheio de si mesmo que ele achou que o Senhor não o puniria? Bom, isso só a eternidade vai nos revelar. Mas parece que foi isso que Sansão achou, não é mesmo? Veja só, a relação de Sansão com Dalila, ou ter os seus cabelos cortados, foi só mais um passo em direção à morte. A morte do seu voto com Deus, dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus dons e até mesmo a sua própria morte, a perda de sua vida. Sansão, no dia em que revela o seu segredo a Dalila, ele chegou ao seu estágio mais longe que ele poderia estar de Deus e o Senhor se retirou dele. Misericórdia. Que texto difícil, que texto triste, que história. Sansão tinha uma história tão bela, um nascimento anunciado, um poder além do que qualquer outra pessoa poderia sonhar em ter. Uma história que tinha tudo para ser uma história de glória, de engrandecimento do nome de Deus. E aí nós vamos agora para o tópico 3.1, rastros de uma queda. Sansão havia desconsiderado o conselho de seus pais quando decidiu se casar com uma mulher filisteia, tendo consciência de tudo que envolvia essa decisão. Deus havia dito que ele não deveria comer, nem tocar em coisas impuras, nem deveria beber vinho ou bebida forte, mas Sansão tomou do mel que estava no cadáver do leão que ele matou. Ele deu uma festa, muito provavelmente regada a muito vinho, porque ele não queria agir diferente dos outros jovens. Seus pais o aconselharam a não ir procurar uma esposa fora do arraial. Mas ele foi. Sabe, eu gosto sempre de dizer na sala de juvenis, de adolescentes, de jovens,
que nós, cristãos, quando estamos diante do casamento, estamos diante de uma encruzilhada na nossa vida. Porque o casamento tanto pode ser uma bênção para nós, como pode ser uma maldição. Porque nós não nos casamos como os ímpios se casam, que se dão em casamento, e se o casamento acabar, acabou, e a vida que segue. Não, para nós não. Para nós o casamento é até que a morte nos separe. Salvo casos de abuso, casos, né, de violência, o casamento só deve ser dissolvido quando há a morte de um dos cônjuges. Até diante da traição pode haver perdão. A Bíblia dá permissão para que diante de uma traição o casamento acabe. Mas mesmo diante da traição, há cônjuges que se dispõem a recuperar o casamento. Porque para nós o casamento é, diante de Deus, fazer uma promessa. Estaremos juntos até que a morte nos separe. É por isso que o casamento é tão sério para nós cristãos. Também era muito sério para Sansão, que servia o mesmo Deus que nós servimos, que diante do povo de Israel sabia exatamente que o matrimônio era sagrado. E ao invés de tomar como esposa uma jovem hebreia, uma jovem da mesma tribo que ele, certamente havia meninas, mulheres bonitas em Israel. Mas Sansão quis desafiar os seus pais, a lei do Senhor, e foi procurar fora das paredes, dos limites que Deus havia imposto a ele. Quantos dos nossos juvenis não ficam de conversinha com contatinhos que não são cristãos? Meninas com meninos que não são cristãos, meninos com meninas que não são cristãs. Professor, é importante nós mostrarmos a eles que o próximo passo é a ruína, é a queda. Há quem diga, e eu já ouvi muito isso, eu me lembro na minha adolescência, finalzinho da adolescência, começo da juventude, que eu tinha amigas que diziam: eu vou fazer missões, evangelismo, evangelizar alguém do mundo e trazer para a igreja. Eu não conheço nenhuma. E olha que eu tive algumas amigas que foram fazer isso, que foram bem-sucedidas. Nenhuma delas. Porque o que é mais fácil? A ovelha limpar o porco ou o porco sujar a ovelha? O que Sansão achou? Que ele ia buscar uma mulher filisteia e que ela se tornaria uma hebreia serva do Senhor? E se ele tivesse apenas se casado com essa mulher e ficado quietinho? Mas não. Ele continuou quebrando princípios, indo para mais longe de Deus que ele conseguia. Sansão queria ser como todo mundo. O cristão não é como todo mundo. O nazireu não era como todo mundo. Nós não somos como todo mundo. Ele chegou ao ponto de se deitar como uma prostituta, como nós já mencionamos antes, e por fim ele teve a sua cabeça raspada após quebrar mais uma das ordenanças de Deus, porque um abismo chama outro abismo. Nós temos aqui o texto de Provérbios 29:1. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. É um conselho bíblico. Acata o conselho do Senhor quem crê na Bíblia. Quem crê que o Senhor não está brincando. Sansão não acreditou que o Senhor poderia puni-lo. O Senhor o puniu. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. O Senhor dá a nós o que nós merecemos. Foi o que aconteceu com Sansão. Talvez a parte mais triste e dramática dessa história seja o registro de que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Ele pensou que seria só mais um erro e que não teria consequências. Assim concluímos que a cegueira de Sansão começou antes dos filisteus furarem os seus olhos, e foi a cegueira mais grave que ele poderia ter passado. Foi a cegueira espiritual. Quarto ponto, o quarto tópico. E aqui, nós pentecostais estamos diante de algo extremamente útil para ser ensinado, ainda mais numa classe de juvenis.
Quem tem promessa de Deus não morre? Tem até hino, né? Que canta: quem tem promessa de Deus não morre, que quem recebeu promessa do Senhor pode ir no mundo, fazer o que for, brincar do jeito que for, quebrar todos os princípios possíveis. Se recebeu promessa, aquele ali não vai morrer. Mais promessas do que recebeu Sansão? Olha o fim de Sansão. A história de Sansão nos mostra que é possível impedir as promessas de Deus para as nossas vidas, quando o nosso proceder vai abrindo mão delas e do próprio Senhor. Talvez seria mais cômodo descobrir que aqueles a quem Deus faz promessas não morrem. Porém, não é verdade. Pelo que nós observamos na Bíblia, definitivamente quem tem promessas de Deus pode morrer, mesmo tendo promessas. O povo hebreu liberto do Egito nos lembra disso, com exceção de Josué e Calebe, todos eles morreram no deserto, apesar da promessa de ir para a terra prometida, porque desonraram o Senhor. Eles escolheram se afastar da promessa. Eles escolheram se afastar do Deus que tinha proferido a promessa. O próprio escritor dos Hebreus falou no contexto dos heróis da fé sobre os que morreram sem alcançar a promessa. Nós sabemos que essa promessa era o acesso à plenitude da revelação de Deus através da encarnação do seu filho. Mas no caso de Sansão, fica claro que foram as suas próprias atitudes que o afastaram de desfrutar plenamente das promessas divinas feitas antes mesmo dele nascer. Quando Deus promete a alguém algo, prometo que te farei um profeta, prometo que te farei juiz sobre Israel, que era o caso de Sansão, prometo que te usarei de maneira extraordinária, que te darei dons, o dom da cura, o dom da eloquência, o dom do ensino, o dom da pregação. Quando o Senhor nos faz essas promessas, Ele não faz para nos dar um selo de imorrível. Isso aqui é imortal. Não. O Senhor nos faz uma promessa nos dizendo que o desejo dele para a nossa vida é nos usar dessa forma. Porém, eu posso não querer ser usado dessa forma e agir de maneira contrária. O Senhor desejava que Sansão continuasse defendendo o povo de Israel dos seus inimigos. O desejo do Senhor jamais foi que Sansão morresse dentro de um templo, de uma nação pagã. O Senhor não queria que os últimos dias de Sansão fossem com os olhos furados, empurrando um moinho, como um escravo. Um homem livre, que teve o nascimento anunciado, que recebeu de Deus um poder extraordinário, que era usado pelo Senhor de maneira sobrenatural, morreu como um escravo. Não era este o sonho do Senhor para Sansão. Mas foi isso que Sansão quis para a vida dele quando ele desceu a Gaza. Quando ele foi a Timnate, quando ele desobedeceu aos seus pais, quando ele comeu coisa impura, quando ele usou a sua força para os seus próprios prazeres, quando ele foi se deitar com uma mulher prostituta, quando ele arrancou os portões da cidade, fazendo com que todos ficassem impressionados com sua força, e Deus, indignado e decepcionado, Sansão não se lembrou de Deus em nenhum destes momentos. Quem tem promessas de Deus não morre? Morre. Sansão tinha promessas de Deus e morreu. E não foi só assim, morreu, caiu ali um dia e morreu. Não, não. Sansão morreu como um escravo, de forma indigna. Ali no final, o Senhor deu forças a ele para que, houvesse algum tipo de reparação. Mas o que foi, o que está sendo da alma de Sansão, nós não sabemos. Só a revelação do céu vai nos dizer o que houve. Mas o que nós sabemos é que não era este o fim para a vida de Sansão que o Senhor tinha planejado, que o Senhor tinha idealizado. 4.1 A soberania divina e a responsabilidade humana. Ser usado por Deus não é uma dinâmica unilateral, onde somos possuídos por Ele e trilhamos caminhos contra a nossa própria vontade. Pelo contrário, viver os propósitos de Deus é uma dinâmica bilateral. Precisa ter uma pessoa disponível e disposta a estar no centro da vontade do Pai. O Todo-Poderoso até poderia tratar as suas criaturas como robôs, a fim de que sempre executássemos as suas ordens.
Mas desde o início de tudo no jardim do Éden, Deus permite que o homem tenha a escolha de deixá-lo e de abrir mão do seu amor, mesmo após ouvir as consequências, mesmo sabendo o que pode acontecer, nós temos a permissão divina de ficar aos pés do Senhor e viver da forma que Ele deseja que nós vivamos, ou se levantar e viver de acordo com os nossos próprios desejos. O relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Deus nos mostra a sua vontade e nós escolhemos cumpri-la ou se afastar dela. Sansão escolheu correr não para os braços do Senhor, não para o centro da vontade do Senhor, mas para o mais longe que ele podia. Para concluir, não basta apenas receber promessas divinas ou palavras proféticas sem agir de acordo com elas. No milagre da grande pesca, Jesus ordenou que Pedro novamente lançasse as redes, mas sem atitude de fé para obedecer, o pescador não teria visto o sobrenatural. O Senhor busca pessoas que o amem e o obedeçam aos seus bons preceitos, com um coração voluntário e fiel. As suas atitudes condizem com a fé nas promessas divinas? A fé sem obras é morta. Esta é uma lição, esta é uma aula que me faz refletir muito. Eu me lembro desde criança que eu ouvia a minha mãe e meu pai me contarem a história de Sansão. Sempre foi uma história que me levou a profunda reflexão. E continua me fazendo pensar muito. Hoje, como mãe, eu fico pensando, será que os pais de Sansão estavam vivos quando ele se tornou uma chacota em Israel e na nação filisteia que oprimia os hebreus? Será que eles viram como foi que o filho deles terminou a vida? Imagina para um pai e para uma mãe que recebeu do Senhor a promessa de que o filho deles seria usado de maneira sobrenatural pelo Senhor, e então ver o filho ficar sabendo, que o filho morreu dentro de um templo pagão, recebendo uma última força sobrenatural do Senhor para derrubar as colunas do templo. Será que eles ficaram sabendo? E essa é uma conversa para nós, professores, já adultos, maduros, para nós que temos filhos, mas que fique para os nossos juvenis o exemplo de que Sansão tinha tudo para dar certo, mas ele mesmo escolheu dar errado. Quantos de nós, quantos dos nossos alunos têm tudo para dar certo e estão no momento da vida de escolher se vão viver de acordo com as promessas que o Senhor fez a eles ou se vão viver de acordo com os próprios sonhos e desejos? Que esta aula sirva de livramento, sirva de lição e sirva de exemplo para os nossos juvenis. E que nos leve a pensar. Eu desejo que neste domingo o Senhor te capacite para ensinar sobre Sansão, para ensinar sobre uma das histórias mais tristes da Bíblia, para que os nossos juvenis tenham o exemplo de alguém que tinha tudo para honrar e obedecer a Deus, mas que escolheu desonrar a Deus, desobedecer a Deus e morreu de forma humilhante. O Senhor o fez vir ao mundo para a glória dele, mas ele acabou morrendo como um escravo. Olha o contraste entre o nascimento e a morte de Sansão. Que Deus nos livre de viver como ele e que Deus nos livre de ter os nossos juvenis vivendo como Sansão viveu. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.